Esta é a nossa segunda aula de legislação do Serviço Público Federal. O tema de hoje vamos falar de provimento, vacância e deslocamento. Eu sou a professora Larissa Mendes, estou ministrando essa aula para você. Bem, o servidor público, ele ingressa no serviço público através de concurso, e ele passa por 2 anos do estágio probatório, e a Constituição, coloca que ele só vai ficar estável, vai adquirir a estabilidade após 3 anos. Então, 2 anos do estágio probatório, mais 1 ano, porque o que a Constituição fala, no artigo 41, o servidor só adquire a estabilidade após 3 anos, se aprovado na avaliação para o desempenho do cargo. Então, ele vai ser submetido a uma avaliação, E o que essa avaliação vai observar? Vai observar a assiduidade, se ele é assíduo, se ele vai frequentando o cargo, a disciplina dele, se ele cumpre os horários, se ele tem disciplina naquilo que está fazendo, a capacidade dele de iniciativa, se ele tem iniciativa, se ele se propõe a fazer as coisas, se ele só faz as coisas quando é provocado, a produtividade dele, se ele é produtivo, se ele está produzindo algo, ele está gerando resultados, e a responsabilidade dele com o trabalho. Bem, no serviço público existem formas de provimento, A gente vai estudar aqui, como eu falei, o tema da nossa aula é provimento, deslocamento e vacância. Provimento é o preenchimento de um cargo, ou seja, a ocupação daquele cargo. Como é que um cargo público ele pode ser preenchido? É isso que a gente vai tratar aqui nesse tema provimento. Então, o provimento ele pode ser de 2 tipos, originário e derivados. Então, o provimento originário é quando o servidor ele faz o concurso, A pessoa faz o concurso, aprovada no concurso, é chamada, é nomeada. Então, a partir do momento que ela é nomeada, ela preenche um cargo. Então, ali é o provimento originário, porque só vão existir as outras formas de provimento para aquele servidor a partir do provimento originário, que é a nomeação. Então, a nomeação é uma forma de provimento e é a forma de provimento originário. As outras formas de provimento são as de provimento derivado, porque só acontecem se o servidor for nomeado. E aqui estão elas: promoção, aproveitamento, readaptação, reintegração, recondução e reversão. Nós aqui vamos estudar de uma forma que fique claro o entendimento. Primeiro nós vamos estudar essas que estão em vermelho, os 4 R. Depois nós vamos ver promoção e aproveitamento. Então, a primeira forma de provimento que nós vamos estudar aqui, originário, ou derivado, desculpe, é a readaptação. A readaptação ela acontece quando um servidor ele sofre algum tipo de limitação física, ou mental da capacidade dele. Ele sofre um acidente, vamos dizer que um servidor sofre um acidente e ele tem, com esse acidente ele tem sofre limitações na sua capacidade física, Então que vai impedir, vai limitar, a capacidade dele física. Então ele não vai poder mais exercer a atividade que ele exercia antes do acidente. Mas ele não está impossibilitado de trabalhar. Então, ele vai passar por uma inspeção médica que vai verificar que ele está com essa limitação. E então ele vai ser readaptado, vai ser colocado em outro cargo compatível com suas limitações. Então, a readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então, para haver
A readaptação ele tem que ser submetido a uma avaliação médica que vai atestar que ele está com essa limitação. Então, a readaptação é a forma de prover o cargo, o provimento de um cargo quando um servidor que não sai de um cargo que ele não está mais apto física ou mentalmente para ocupar aquele cargo, ele vai ser readaptado em outro cargo. Primeira forma de provimento que nós vamos ver aqui. A segunda forma de provimento que nós vamos ver, derivado, é a reversão. Ela acontece quando um servidor inválido, que era inválido para o trabalho, passa a ser válido. Ou seja, é um servidor que ele estava aposentado por invalidez. Né? E, vamos dizer assim, que ele estava inválido e o avanço a medicina avançou e ele foi submetido a um tratamento e ele voltou a ficar válido. Ele voltou a ser considerado válido, ele pode retornar às atividades. Então, a reversão acontece quando um servidor que era inválido para o trabalho passa a ser válido, ou seja, quando deixam de existir os motivos que levaram o servidor à invalidez. Quando o servidor se torna inválido, ele é aposentado por invalidez. Então, deixam de existir os motivos da aposentadoria por invalidez. Então, há um retorno do servidor ao trabalho. Essa é a reversão, é o retorno desse servidor que era inválido e passa a ser válido ao trabalho. Certo? Então, é possível aqui o excedente nesse tipo de reversão, e como pode ser identificada que essa invalidez deixou de existir, também vai ser passado, ele vai ter que ser submetido a uma junta médica oficial que vai declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, a medida provisória 2225, ela colocou aí uma nova hipótese, né, de reversão, que é o retorno de alguém que estava aposentado. É também considerado uma nova hipótese aí de reversão. E essa hipótese é chamada reversão no interesse da administração. Então, ela tem requisitos para que alguém que esteja aposentado sofra a reversão. Primeiro, a existência do cargo vago. O cargo tem que ficar vago, né? Tem que estar vago. O servidor que estava aposentado, se ele se aposentou, ele era estável na atividade, é lógico. A aposentadoria, ela tem que ter sido voluntária, né? É necessário que o servidor solicite essa reversão. Essa reversão tem que ser solicitada pelo servidor. E a aposentadoria, ela tem que ter ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação. Então, tem um prazo de 5 anos, depois que a pessoa se aposenta, que ele pode, se for de interesse da administração, solicitar a reversão, nesse prazo de 5 anos. A outra forma de provimento de um cargo público, um provimento derivado, é a reintegração. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Então, um servidor que passou por um processo administrativo e foi demitido, e aí ele retorna, ele vai entrar com processo para ele vai rever, né, a decisão judicial. E aí ele ganha a decisão e ele ganha o direito de voltar, né, é cancelada a demissão dele, ele ganha o direito de voltar à ativa. Então, ele vai voltar para o cargo que ele ocupava anteriormente. Então, ele é reintegrado. Né, ele vai voltar ao cargo que ele ocupava anteriormente. E vai ser ressarcido com todas as vantagens que ele perdeu no período por conta dessa decisão de demissão. Mas aí gera uma questão.
o que acontece com quem estava no cargo de quem foi reintegrado? Esse servidor, vamos supor, o servidor A cometeu um ato, né, foi julgado e ele foi demitido, certo? Ele vai recorrer dessa decisão judicial da demissão dele e ganha o processo. E ele vai ser reintegrado. E aí, ele, no cargo que ele, ao ser demitido, foi um servidor B, foi colocado no cargo dele. Assim que ele foi demitido, para o cargo não ficar vago, um servidor B foi colocado neste cargo. Aí o servidor ganhou na justiça o direito de voltar. E aí, o que vai acontecer com o servidor que estava lá na vaga do cargo dele? Ele será reconduzido a um cargo anterior. E se este estiver ocupado, né, o servidor B vai voltar para o cargo anterior, e se este estiver ocupado, a administração vai aproveitá-lo em outro cargo. E se não for possível o aproveitamento, o servidor será colocado em disponibilidade. Então, o servidor B que está ocupando o cargo de um servidor que vai ser reintegrado, ele vai voltar para o cargo dele anterior. Se não for possível, né, ele vai ser colocado em outro cargo. Se não, ele vai ser colocado em disponibilidade, certo? Então, há uma tentativa de aproveitamento desse servidor que estava ocupando o cargo do que voltou. E aí, se ele não for aproveitado, ele será colocado à disponibilidade e vai receber de forma proporcional ao tempo de serviço dele, até que apareça uma vaga e ele possa retornar. Então, a reintegração ela pode levar a uma recondução e ou aproveitamento, certo? Ele pode ser reconduzido ou aproveitado. E o que é recondução? Recondução é aquele ato de você, ao enviar ao seu cargo anterior o servidor que está no cargo de alguém que foi reintegrado. Então, esse tipo de aproveitamento depende lá do outro. Um servidor foi reintegrado, tinha um servidor A foi reintegrado, tinha um servidor B ocupando o cargo dele, esse servidor B vai ser reconduzido ao seu cargo anterior, certo? Assim, a reintegração é uma das origens da recondução. Então, uma das origens da recondução é a reintegração. E o aproveitamento? O aproveitamento acontece quando não se consegue reconduzir um servidor que estava em um cargo de outro que foi reintegrado. Você não conseguiu reconduzir, não deu para reconduzir porque o cargo dele anterior já estava ocupado, então ele vai ser aproveitado. Retornando bem aqui à recondução, coisa que eu esqueci de falar, é que a outra possibilidade de recondução que eu falei aqui, né, a reintegração é uma das origens. É um caso de reintegração de um servidor, pode gerar a recondução de outro, né? Mas existe também outra possibilidade, acontece quando o servidor ele pode ser reconduzido quando ele é reprovado no estágio probatório e tem a opção de ser reconduzido ao cargo que ocupava anteriormente. Como é que é isso? Eu sou servidora, vamos dizer que eu sou servidora da UFP, eu sou de nível médio, certo? Fui aprovada no concurso de nível médio. E aí eu, exercendo meu cargo lá, tudo direitinho, eu faço concurso novamente para cargo de nível superior. E sou aprovada. Aí eu vou passar a ocupar o cargo de nível superior. E no período do estágio probatório, vamos dizer que eu não sou aprovada no nível superior no cargo que eu ocupava. No cargo do nível E, eu não sou, nível superior, eu não sou aprovada. Vamos dizer que eu não passo no estágio probatório.
Como eu era antes servidora já estável, né, da Universidade Federal, que é a mesma instância, né, servidora pública federal, só que eu era de nível D, eu posso ser reconduzida ao meu cargo anterior, se eu não passar no estágio probatório. Eu não consegui, não estou apta para exercer o cargo de nível E, porque eu fui reprovada no estágio probatório, eu posso ser reconduzida, não passei na avaliação, e voltar ao meu cargo anterior, que é o cargo D. Aí também é um caso de recondução, certo? Voltando ao aproveitamento, como foi falado, é quando, se você não consegue reconduzir um servidor que estava no cargo de outro que foi reintegrado, você pode aproveitar. Outra hipótese de aproveitamento é quando a administração chama o servidor que estava em disponibilidade, né? O servidor estava à disposição e aí surge um cargo para ele, aí esse é um cargo para ele trabalhar e esse ato da administração chamar esse servidor que estava em disponibilidade também é chamado de aproveitamento. Você vai aproveitar aquele servidor. Promoção. A promoção também é um caso de provimento derivado. A promoção é quando é a movimentação vertical na estrutura organizacional da administração. Alguém é promovido, ele sobe na hierarquia da instituição. Ele deixa de ocupar um cargo para ocupar outro cargo superior, vamos dizer assim, com uma remuneração melhor. Né? Ele muda de cargo, ele tem aquela movimentação vertical dentro da hierarquia. Então, isso aí é a promoção, também é uma forma de provimento. Estas são as formas de provimento. Vistas as formas de provimento, nós vamos agora ver a vacância. Né? A gente viu como se é que se pode prover, né? Preencher um cargo público, e também existem as hipóteses que os cargos podem ficar vagos. Então, vacância são hipóteses em que se deixa o cargo vago, né? Em que se vai ficar ali a cadeirinha, o cargo vazio. As hipóteses de vacância são: primeiro, a exoneração, a promoção, a demissão, a promoção, a readaptação, a posse em outro cargo remunerado, a aposentadoria e o falecimento. É claro, se o servidor morre, o cargo dele vai ficar vago. Destacamos aqui a promoção e a readaptação, porque são são casos. A promoção, a gente viu que o servidor ele é promovido, ele vai ser movido verticalmente, né? Vai ascender dentro da estrutura organizacional, mas aí ele vai para outro cargo. Então, o cargo que ele ocupava anteriormente, ele vai ficar vago. Então, promoção é um caso tanto de provimento, que ele vai preencher um cargo superior, mas também é um caso de vacância, porque ele vai deixar o cargo dele imediatamente vago. A readaptação também é um caso de, de vacância e de provimento. A exoneração e a demissão, a diferença entre os dois. Sempre há, às vezes, confusão, né? Às vezes a gente usa o termo exonerado, no caso inapropriado, mas a gente usa muito mais a demissão. Ah, fulano foi demitido. O que é exatamente diferenciar os dois? A exoneração, ela não é uma punição. É quando o cargo vai ficar vago, ou a pedido do servidor, ou de ofício. E não é uma punição. Já a demissão é uma forma de punir o servidor. É um desligamento punitivo. Ele cometeu alguma infração e ele vai ser, a punição dele é ser demitido. Certo? Vamos ver o deslocamento. Né? Como é que você pode deslocar um cargo dentro da administração. A gente viu aqui hipóteses, primeiro, de provimento, como preencher um cargo, né, que podem ser originária, que é a nomeação,
que é a primeira forma de preencher esse cargo, e depois as derivadas dessa nomeação, e os casos de vacância, né, de deixar o cargo vago, né? E também como é que você desloca, como é que você tira um cargo de um lugar para o outro. Então, é a remoção. A remoção, ela pode ser feita de ofício ou a pedido do servidor, né? A remoção, a gente pode conceituar ela como deslocamento do servidor, da pessoa física. Ela pode ser tanto de ofício como a pedido, né? A de ofício como já se sabe, é no interesse da administração, certo? A pedido, existem duas situações. Primeiro, quando é a critério da administração, né, que o servidor vai solicitar, mas fica a critério da administração decidir se vai atender a solicitação de remoção ou não. E quando for a critério da administração, é um ato discricionário, é um ato que a administração decide se concede ou não esse deslocamento. A pedido do servidor, existem situações que ele vai pedir e, independentemente desse interesse da administração, a administração é obrigada a permitir essa remoção desse cargo. São essas situações. Primeiro, por motivo de doença do servidor, né? Ele está doente e o cônjuge dele, ou dependente, que vive às suas expensas. Então, se ele tiver, o servidor ou parentes dele estiverem doentes, ele pode pedir a remoção e a administração deve atender. Para acompanhar o acompanhamento de cônjuge, o servidor ou militar de qualquer poder da União, ele também pode pedir a remoção para acompanhar o cônjuge, certo? Se ele é casado ele é um servidor federal e ele é casado com um servidor, independente se ele é federal, ele pode ser estadual, municipal ou até um servidor militar. Se ele for casado, o cônjuge dele for isso, ele pode ser removido por ofício. Neste caso, o servidor público federal terá direito a ser removido para acompanhar o cônjuge, se o cônjuge também for servidor. Mas aí o cônjuge pode ser servidor estadual, municipal e pode ser militar. E também outro caso que ele poderá ser removido, que independe do interesse da administração, que a administração terá que atender quando ele fizer concurso de remoção. Quando tiver um edital de remoção interno e nesse processo ele for selecionado, abrir seleção para preencher os cargos vagos, o servidor vai ser removido para preencher esse cargo vago, desde que esse cargo exista. Ok? A redistribuição é o deslocamento do cargo do servidor, só acontece do interesse da administração. Também o deslocamento, depois a gente abrir aqui, não tem aqui no slide, mas é falar que a redistribuição, ele só pode ser também uma forma de deslocamento, só que ela só acontece a interesse da administração. Um cargo só é redistribuído se a administração tiver interesse, não nenhuma hipótese de ser redistribuído a pedido. Bem, pois aqui a gente encerra essa aula, as dúvidas no fórum e questões para responder.